que tem sido formado naquela pessoa. Se um carisma for usado sem caráter, é como colocar uma espada na mão de uma criança. O estrago será enorme. Porque a obra de Deus, sem dúvida, é edificar em nós, primariamente, caráter. Cristo seja formado em vós. Essa é a obra de Deus. Agora, como Cristo pode ser formado em nós? E formado plenamente? Só uma maneira. Oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Estamos nos checando? Vamos colocar nos devidos lugares, porque já que vamos falar em aspectos vitais do nosso serviço para a edificação da casa de Deus, então precisamos manter em mente esse passo prévio. Nós seríamos inúteis, mesmo sendo regenerados, mesmo sendo habitados. Vocês ouviram o que ele falou? Que nós seremos inúteis, mesmo sendo regenerados, ou seja, mesmo tendo nascido de novo. Por isso que Cristo falou, vigiai e orai. Porque mesmo que você tenha um novo nascimento, todo dia o inimigo vai colocar nas pessoas mais próximas pedras de tropeço. E aí? A hora que você depara com a pedra de tropeço, você reclama? Ou você entende que Deus está querendo que você se desenvolva com esse tropeço? Porque tem gente que vê o tropeço do outro e mete o pau no outro. Isso não vem de Deus. E tem gente que tem um tropeço e não fala para ninguém, esconde de todo mundo, até dela mesma. Porque aquela que é soberba e ela não vê as bobagens que ela está falando. E aquele que tropeçou e que é filho de Deus, se ele não estiver apostatando, ou seja, parando no desenvolvimento espiritual, ele vai ficar contrito, ele vai ficar triste. Sabe por quê? Porque ele não alegrou o pai dele. Nós estamos aqui para realizar, alegrar o nosso Pai Celestial. Para isso nós temos o Espírito Santo habitando. Isso para quem escolheu a habitação do Espírito Santo, para quem escolheu o nascimento naquela cruz há 2000 anos atrás, espiritualmente falando, vivendo em Cristo, permitindo que Cristo viva nele e vivendo para Cristo ou para a Trindade. E aí, estamos fazendo isso? Que bom! Bola para frente. Nos encontramos lá na vida eterna, com o amor eterno de Jesus Cristo e de toda a Trindade conosco. Tamo junto. Pelo Espírito Santo. Ouça bem, irmão. Ouça bem. Seríamos ainda inúteis. Inúteis. Na edificação da casa de Deus. Se não houver espaço real em consagração, apresenteis os vossos corpos para que esse trabalho seja realizado em nós. Quando Paulo fala sobre isso, preparando Timóteo, esclarecendo Timóteo sobre tudo que significa, ele fala sobre erros que estavam sendo cometidos por pessoas que estavam ali em contato com aquela assembleia de Éfeso, onde Timóteo ministrava. Então, assim, se alguém se purificar destes erros... Presta atenção. Se alguém se purificar desses erros. Então, veja. Ele estava falando de Timóteo, que era um discípulo, e estava falando da igreja de Éfeso, estava cometendo erros. E aí ele fala, se purificar desses erros, então, beleza. Mas será que a gente está vigiando para ver se nós não estamos cometendo erros? Porque é fácil ver o soberbo, o prepotente, o arrogante, o acusador, o mentiroso, o dissimulado. É muito fácil. Sabe por que é fácil? Porque o Espírito Santo, de uma certa forma, te revela isso. Até a mentira
Você percebe. Você percebe que a pessoa está sendo arrogante, mentirosa, dissimulada. E o que nós vamos fazer? Advertir. Se a pessoa não aceita a correção, nós temos que se afastar dela. Porque o problema é ela com o Espírito Santo. Será um vaso útil. Útil ao seu possuidor. Nós temos que ser um vaso. Para essa comparação na Bíblia, nós somos um vaso. E só tendo Cristo em nós, que esse vaso tem valor. Cristão é um pequeno Cristo. Então, se eu sou cristão, eu tenho um pequeno Cristo que vai crescer nesse vaso. Para esse vaso se desenvolver, espiritualmente falando, eu tenho que tirar os entulhos que possam ter nesse vaso. Esse vaso, você pode entender, que é o coração. E o nosso coração é cheio de entulho. Então a gente tem que tirar. E vamos tirar cada vez mais rápido. E quanto mais rápido a gente tira, melhor o relacionamento com o Espírito Santo. E nós estamos alegrando o nosso Pai. Uau! Alegrar o meu Pai é o máximo que eu posso fazer. Com os dons que meu Pai deu. Meu Pai não me deu os dons, ou dinheiro, ou tudo que eu tenho, para o meu bel prazer. Ele deu para realizá-lo. Isso é ser filho de Deus. Realizar a vontade do Pai, não é a nossa, não. Cuidado! Preparado para toda boa obra. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso útil. Então, nunca vamos colocar qualquer aspecto da obra de Deus, através de nós, à frente da obra de Deus em nós. Ou seja, a obra de Deus é em nós. Deus está educando o seu filho. Caso essa criatura tenha virado filho. Porque senão o pai nem liga. O pai não liga para aquele que não é filho. Ou é um filho bastardo. É um filho que não obedece. É um filho que não tem uma vida espiritual com ele. Porque essa inversão é letal. É letal. Só produz prejuízo na obra de Deus. É claro. Quanto da chamada obra de Deus tem sido realizada na energia da carne. Ok? Obra de Deus sendo feita na energia da carne é lixo para Deus. A obra de Deus é feita pelo Espírito Santo em nós. E nós faremos o que o Espírito Santo mandar. É imperativo. Não é uma escolha nossa. Nós temos que ser um filho bem educado. Recursos humanos, estratégias humanas, métodos humanos, pragmatismo e muita coisa mais. Energia da carne, imprestável para a obra de Deus. Então, que isso fique bem claro para os nossos corações. Agora vamos dar o primeiro passo, então. Em alguns aspectos, se for possível, veremos pelo menos 5 aspectos nessa manhã, se houver tempo para isso. O primeiro aspecto fundamental, base de todos, para que sejamos úteis na edificação de uma casa para Deus, nós carecemos, em primeiríssimo lugar, de avançarmos na visão da glória de Cristo. Porque, paralelamente a ela, nós experimentaremos o que o apóstolo Paulo e outros, o apóstolo Paulo designou, e outros servos do Senhor também experimentaram na sua jornada muito claramente. Todos os autores bíblicos e muitos outros até hoje na história da igreja. A consequência de uma visão clara da glória de Cristo, clara e crescente, é dores de parto.
Agora, Ouviram? Dores de parto. Eu não sou mulher, nunca tive filho. Do ponto de vista, nunca tive filho, eu grávido, né? Mas tive 2 filhos. E eu vi como a mulher sofreu dores de parto. Sabe que dores de parto foi falado pelo Paulo. E sabe por quê? Porque como filho de Deus, a gente tem dores de parto. Porque Deus, nosso Pai, é exigente. Ele quer obediência. E quando a gente não obedece, o Espírito Santo que habita em nós, para quem tem o Espírito Santo habitando. Então, ele tipo puxa a orelha. E dói, viu? Dói. Coração, dói. É o que ele vai falar. Escuta.